do Senhor para todos. Amém. Estou bastante alegre por estar aqui mais uma noite. Aprove ao Senhor estar aqui nesta noite. Que Deus continue abençoando cada irmão, o pastor dessa igreja, o pastor Jorge, a sua esposa, todos aqueles que nos acolheram com carinho. Eu quero agradecer em nome de Jesus por vocês terem tolerado até o dia de hoje. Mas quando eu vim para aqui, que hoje eu estava em pau de ferro, alguma coisa assim. Pau-ferro, né? Eu estava me lembrando, o Senhor fez me lembrar quando eu estava fazendo a obra missionária ali em Santa Cruz. O Espírito fez me recordar. Ele me mostrou, fez me relembrar tantas alegrias que eu passei e muitas provas também que eu passei. Mas a recompensa é certa. Aleluia. Eu quero agradecer a todos em nome de Jesus. Amém. Confesso aos irmãos que eu já estou com saudade de vocês. Mas eu tenho certeza que Deus vai fazer com que aconteça outra oportunidade para que nós estejamos aqui falando do grande amor de Deus. Se coloque em pé mais uma vez, por gentileza. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo de número 22. Louvado seja Deus. 2 Crônica, capítulo de número 22. Quero que todos encontrem em nome de Jesus. Amém. Aquele que encontrar, diga amém. Amém. Focalize aí o versículo de número 10 do capítulo 22. 2 Crônicas, capítulo de número 22, o versículo 10 a seguir. Deus tem uma palavra para os nossos corações aqui nessa noite. Todos acharam, expressem um amém. Amém. O verso 10 diz assim: vendo Atália, mãe de Acasias, que o seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, os quais matavam, e o pôs e a sua ama numa câmara interior. Assim, Jeozabeate, a filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Jeioada, e irmã de Acasias, o escondeu de Atália e não foi morto. Joás esteve com eles 6 anos na casa de Deus, e Atália reinou no país. Podeis aceitar em nome de Jesus. Nesta noite é a noite de vitória para as nossas vidas. Eu estava hoje pela manhã perguntando ao Senhor o que iria ministrar aqui nessa noite, e o Senhor colocou em meu coração
esse texto muito especial. Nesse texto tem uma revelação de Deus para as nossas vidas. Fala assim comigo: escondido na casa de Deus. Escondido na casa de Deus. Fala assim: escondido na casa de Deus. Escondido na casa de Deus. Por causa da promessa. Por causa da promessa. Fale para o seu irmão, pegue na mão dele e fala assim: escondido na casa de Deus. Escondido na casa de Deus. Por causa da promessa. Por causa da promessa. Queridos, esse texto nos revela a história de uma criança que tinha 8 anos de idade. O microfone aqui, por favor. Microfone. Que tinha 8 anos de idade. A Bíblia nos revela que Joás era filho de Acasias. A Bíblia diz que uma certa senhorita, por nome Atália, ela, sabendo que o seu filho estava morto, havia morrido, ela procurou imediatamente destruir toda a descendência da casa real, da família de Judá. E ela começou a matar todos que pertenciam ao sangue real, a família real. Ela começou a matar, destruir, tirar a vida. Por que ela começou a fazer isso? Porque ela, destruindo a família real, ela queria assumir o trono ali em Judá, em Jerusalém. Ela começou a matar todas as crianças ao fio da espada, todas as pessoas que pertenciam à família de Judá, à casa de Judá, ela matava ao fio da espada. O texto sagrado nos revela que o seu filho Acasias estava reinando, e agora Acasias morre, e ela começa a destruir todos que pertenciam à família real. Mas a Bíblia diz que antes que a espada chegasse na vida de Joás, Joás tinha 8 anos de idade. A Bíblia diz que uma sacerdotisa da casa do Senhor, Jeozabeate, pega Joás, pega também a sua ama e leva para a casa do Senhor, e pede para o sacerdote guardar, porque Atália estava matando todos que pertenciam à família real. E agora o menino está morando na casa do Senhor e começa a reinar em Israel, em Jerusalém e Judá. Agora quem começa, quem assume o trono é Atália. Quem era essa pessoa que começa a destruir todos da descendência de Judá? A Bíblia nos revela que esta mulher era filha de Jezabel com Acabe. E todos conhecem a história de Jezabel e de Acabe. Nos revela o texto sagrado que Jezabel e Acabe se levantavam contra os profetas do Senhor para destruir ao fio da espada. Ela não queria que ninguém profetizasse dentro de Israel. A Bíblia chega a dizer que ela levantou um trono para Baal e para Zera, que eram os seus deuses que ela adorava naquela época. A Bíblia chega a dizer também que ela convocava toda Israel e Samaria para adorar a Baal e a Zera. E quem se levantasse contra, ela destruía, mandava matar. Por isso estava a escassez de profeta de Deus naquela época. Mas a Bíblia nos revela que se levantou um homem com a coragem, com a unção muito forte, por nome Elias, para ir ao encontro de Jezabel e profetizar contra as
Bíblia nos revela que esse homem Elias chamou Acabe para um desafio. Disse que não iria chover naquela época, e por 3 anos e 6 meses não choveu em Israel. Mas você ia na região de Israel, e chegava lá na fronteira de Israel. A fronteira de Israel começava a chover, mas dentro de Israel não chovia por causa da palavra do homem de Deus. A Bíblia nos revela que agora Elias chama Acabe para um desafio, porque o altar do Senhor já estava quebrado. Ninguém mais adorava a Deus, ninguém oferecia mais sacrifício ao Senhor. Por quê? Porque onde era o altar de Deus, Jezabel e Acabe tinham levantado um altar aos seus deuses, e agora estavam adorando ali. A Bíblia diz que Elias sobe o monte e convoca todos para subir ao monte, e o Deus que respondesse com fogo, esse era Deus sobre Israel. E agora começa um desafio. A Bíblia diz que os profetas de Baal e de Azera começaram a clamar ao seu Deus, e nada de o seu Deus responder. A Bíblia diz que começou a se passar as horas, e nada de Baal responder com fogo. A Bíblia nos relata que os adoradores de Baal começaram a se cortar com navalha e lançar sangue em cima do altar, e nada de Baal responder. Agora, por volta de meio-dia, Elias começa a dizer: Baal talvez esteja viajando ou dormindo, que não pode atender agora. Agora eles dão o privilégio para Elias invocar ao seu Deus. A Bíblia diz que Elias prepara o altar do Senhor, faz conforme a lei pedia, coloca as pedras, 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, e agora coloca a lenha, mas joga água em cima do altar, manda-se abrir um rego, e agora joga bastante água sobre o altar. E agora foi a oração mais rápida que eu já vi em toda a Bíblia Sagrada. Elias não passou 1 hora, 2 horas orando a Deus, não. A oração de Elias foi simplesmente: Senhor Deus, para que todos saibam que Tu é Deus em Israel, responde-nos com fogo agora. E a Bíblia diz que na mesma hora, escute bem, na mesma hora, desceu fogo do céu e consumiu todo o holocausto que Elias tinha preparado para o Senhor. Foi a primeira vez na Bíblia Sagrada que eu vi água virar gasolina, porque Deus responde com fogo. Esse é o nosso Deus. Se você crê que Deus responde com fogo, levante a mão e glorifica Ele, porque Deus responde com fogo. Aleluia! E agora eles começam a matar todos os profetas de Baal e de Azera. Morreram todos ao fim da espada. Mas só que agora, escute bem, num texto que nós lemos, a talha de um sangue de Jezabel e de Acabe na veia. Ela queria destruir todos os homens de Deus que se levantavam para reinar em Jerusalém e Judá. Ela queria matar todos ao fim da espada. Escute bem isso aqui. Ela se levantou para destruir, mas ela não sabia que o menino Joás tinha uma promessa de Deus. Havia uma promessa de Deus para a casa de Judá. Nos relata o texto sagrado, no Gênesis capítulo 49, versículo de número 10, que antes de Jacó morrer, Jacó chama os seus filhos e começa a abençoar. E agora Jacó começa a abençoar os seus filhos, e começa a colocar a mão na cabeça, e começa a abençoar. Quando chega na cabeça de Judá, ele começa a dizer: Judá,